Você pode perceber aí na imagem que você tem a geração de Pokémon, né? Uma série de versões aí que houve desde o início até o final. São várias versões do jogo. Mas a verdade é que o enredo de Pokémon, ele se continua o mesmo em todas as versões. O enredo é sempre o mesmo, o que muda e se é trabalhado é a trama, na verdade. E eu vou mostrar para vocês então um pouco de uma estrutura que vai ajudar você a entender um pouco da estrutura de Pokémon e também a parte de como que o level design pode se afetar ou se contribuir na contação da narrativa dentro de um roteiro de games. Olá, Game Designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje eu vou falar um pouco sobre a jornada do herói e como ela pode contribuir um pouco no level design, entendendo essa estrutura, entendendo esse princípio de game design. Então, redes sociais estão aqui abaixo para você acompanhar essas novidades e também tem um e-book gratuito, Os Segredos dos Pros de Games Viciantes, que tu pode baixar e aprender de graça game design já comigo rapidamente. Baixa lá e aprende. A jornada do herói, pessoal, aqui eu trago o conceito para vocês entenderem um pouquinho, eu vou explicando bem com calma, mas na verdade também existe outro nome para a jornada do herói que é o monomito, tá? Ela se originou na verdade das teorias do Joseph Campbell, principalmente no livro O Herói de Mil Faces, né? E essa jornada do herói é um conceito de jornada cíclica presente nos mitos e de acordo com o escritor mitologista Joseph Campbell. Então, na verdade, cíclica porque a partir do momento que tu fecha um ciclo de aventura, outra aventura pode começar e aí reiniciar esse ciclo com outra história. É o que acontece, por exemplo, em continuações de jogos, como é o caso de Pokémon, né? Caso você tenha uma história contínua, né? Então, venci canto, então agora vou começar uma nova aventura indo para Hoenn ou indo para Johto, enfim, né? Indo para outras abordagens. E com o conceito de narratologia e mitologia comparada, é um modelo comum de histórias que envolve um herói que parte uma aventura e ele é vitorioso em uma crise decisiva e retorna a casa mudado ou transformado. Ou seja, ele sai daquele mundinho pacato comum, se engaja nessa aventura, depois ele se transforma nesse processo de toda a aventura vivida e ele retorna com esse elixir, com todo o aprendizado que ele obteve ao longo da jornada. A jornada do herói, em síntese, ela se resume nesse espaço. Aqui vocês estão vendo uma série de outros aqui que eu vou detalhar para vocês, usando como base, como exemplo, o Pokémon. Depois nós vamos entrar um pouquinho na questão do level design também, e preocupações e recomendações que eu faço para te ajudar nesse sentido. Porque isso são preocupações que a gente tem que trazer, porque a gente, muitas vezes como game designer, vai atuar também como roteirista, fazendo essa função. É muito comum, eu sempre trabalhei como roteirista e game designer, sempre fazendo esse trabalho. E daí com isso, eu também trabalho no curso de Game Design Cycle, essa abordagem, porque narrativas também faz parte dos games, e a gente vai analisá-las também dentro do contexto de jogo, pensando como roteiro de jogo. Obviamente que às vezes a gente faz paralelos com outras mídias, mas tem que lembrar sempre que jogo é uma mídia que trabalha a história de uma forma bem diferente das outras. Essa experiência é diferenciada. Vamos então conhecer cada etapa aqui da jornada do herói. O mundo comum, pessoal, nada mais é que aquele mundinho pacato, tranquilo, tá tudo de boa pro nosso herói. Tá tudo tranquilo. No caso de Pokémon, você tem ali Pallet, né, sendo representada. Aquele mundinho de Pallet tá lá, ele criança, de boa, tudo mais. Tá tudo certo, né? E isso tudo tá bem caracterizado em Pokémon, até inclusive fisicamente bem definido, né? Nem toda a história vai definir o mundo comum e o mundo especial, gente, que é o mundo da aventura, de formas bem definidas. Às vezes você não vai ter espaços definidos para cada um. Mas no caso de Pokémon isso é bem definido e fica bem explícito. Aí ocorre o momento do chamado à aventura, né? Na verdade, do Pokémon até antes, quando o professor Carvalho se apresenta, falando sobre o mundo dos Pokémons, e fazendo toda aquela apresentação, e daí algumas versões ele pergunta se o teu sexo, daí pergunta idade, horário, né? Enfim, uma série de dados que ele vai perguntando, enfim. A gente vê que a verdade ali já é um pouco do chamado à aventura que ele está fazendo. Porque quando você já começa ali no quarto, você já tem 10 anos, você já está buscando aventura, porque esse é o grande ponto do chamado aventura em Pokémon. Você tem 10 anos, você já pode ser um treinador de Pokémon, a aventura está te esperando. Corre lá e vai correr atrás do teu sonho, né? Basicamente é isso, né? O chamado aventura. Sempre o chamado aventura, gente, vai ser aquele, a gente chama de incidente excitante. É aquele incidente que ocorre que pode tirar o equilíbrio do nosso protagonista que ele está tendo ali no mundo comum dele, né? Às vezes pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim, uma tragédia, alguém morreu, e aí tu por isso teve que batalhar para correr atrás de vingar a morte dessa pessoa, por exemplo. Então é uma coisa ruim que acontece, que desequilibra ele, e que ele busca a vingança. Ou pode ser uma coisa boa, tenho 10 anos e vou buscar ser um treinador de Pokémon, certo? No caso de Pokémon é positivo, então a gente vai buscar a aventura. No caso da recusa ao chamado, gente, nos jogos não tem isso nada muito explícito assim, né? Que aquela questão de
que é o momento que o herói hesita, sabe? Ele hesita em querer se engajar nessa aventura. No desenho do Pokémon tem isso, que o Ash ele acorda atrasado e quase que ele não pega os Pokémons iniciais. Aí nisso ele se recupera, daí consegue o Pikachu, né? E tudo mais. Mas né, ele tem um momento que ele quase perdeu o bonde aí da aventura, né? Porque acordou atrasado. Né? Mas isso no anime. No jogo a gente não vê isso de maneira tão explícita. Às vezes é comum, às vezes o herói tá engajado e pronto e vambora, né? Não tem nem recusa, né? Também tem o encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. Também é possível que possa acontecer, né? Porque o mentor não necessariamente... aliás, o mentor, esses arquétipos, não necessariamente eles são formas... personagens físicos mesmo. Pode ser às vezes até sentimentos, as reações... Tem outras formas que podem assumir. Mas o mentor aqui no Pokémon é muito característico na hora que tá indo pra graminha. E aí o professor Carvalho fala: ei, espera aí, não vá pra fora e tal, né? Pera lá, volta aqui, cara. Tu tá indo sem Pokémon, sem Pokébola, sem Pokédex, sem nada, né? Volta pra cá, cara, que eu vou te orientar, vou te ajudar. E esse é o papel do mentor mesmo, né? O encontro com o mentor ele é fundamental porque ele que dá a orientação pro herói. Ele dá aquela contribuição de auxílio, de informação, de orientação. Ele não vai fazer pelo herói, mas ele vai dar essas orientações, às vezes até vai dar itens para ajudá-lo, mas ele não faz as tarefas da aventura pro herói, não. Ele só ajuda. A travessia de primeiro limiar em Pokémon acontece quando você tem todos os recursos possíveis para se tornar um treinador, Pokébola, o seu primeiro Pokémon, né? Você já aprende a batalhar, e basicamente a Rota 1 eu acho que é o ponto que representa bastante, né, no primeira versão de Pokémon, onde você começa realmente a aventura já pronto, preparado para enfrentar o que vem por aí. Então esse momento de travessia de primeiro limiar nada mais é que eu estou deixando o mundo comum do meu protagonista e estou indo para o mundo especial, o mundo da nossa jornada, da aventura do herói. Ao longo dessa aventura vamos ter testes, vamos ter aliados e vamos ter inimigos também que vamos enfrentar, vamos afrontar basicamente, né? Ali eu cito os líderes de ginásio, que são parte do enredo de Pokémon, você enfrentar os líderes de ginásio para conseguir as insígnias, né, basicamente. Tem o rival também, que de tempo em tempo vai estar te interrompendo e te desafiando também. Tem alguns desafios das próprias fases, né, que você vai enfrentando, Cassino na equipe Rocket, o 7N, o Snorlax dormindo lá na estrada que você tem que acordar ele, entre outras coisas, né, que você vai enfrentando ao longo das atividades, e a própria equipe Rocket também vai atrapalhando, né. Mas também como aliados também, ali eu cito alguns como, por exemplo, alguns que te dão Pokémons, itens, né? No caso de um que deu Lapras, por exemplo, a enfermeira Joy que cura os seus Pokémons, os seus próprios parceiros Pokémon também, né? São os seus aliados também, que você vai formando ao longo da jornada, treinando, né? Para ficarem mais fortes. Tá? Aí o momento de aproximação da Caverna Oculta é aquele momento que a gente está chegando muito próximo do grande desafio, do grande momento da nossa história, né? É como se eu estivesse chegando próximo do grande castelo do meu vilão, né? Vamos dizer assim, do grande desafio que a gente espera e que vai ser aquele momento de vida ou morte da nossa narrativa. E aí, no Pokémon, a Rota da Vitória, pra mim, é esse momento, onde eu vou lá, entrego, tenho as minhas 8 insígnias, consigo passar a Rota da Vitória e eu passo por toda a caverna lá para chegar ao momento que eu vou me encontrar com a Elite dos 4. E esse momento é o momento de provação suprema. Eu enfrento a Elite dos 4, a Lorelei, o Bruno, a Agatha, o Lance, e basicamente eu tenho esse momento de provação com eles. Eu sobrevivo a esse momento de provação suprema, então tem um momento que eu tenho uma recompensa por isso, né, que é vencer a Elite dos 4, ser um mestre Pokémon, né, já é considerado, quer dizer, nem tanto, né, porque agora começa o processo de caminho de volta. Nesse processo de caminho de volta é o momento de deixar o mundo especial e ir para o mundo comum. Tá chegando nessa transição já. Só que, no caso de Pokémon, o caminho de volta ele é muito caracterizado também pelo fato de que o nosso rival agora é o Mestre Pokémon. E se você quer tomar o posto de Mestre Pokémon, você vai ter que vencê-lo. E aí, muitas vezes acontece isso mesmo, né? As forças que estão indo contra a vontade do herói, elas vão tomar ações também, né? E aí, no caso, o rival toma essa ação e aí você tem que enfrentar o rival, basicamente, para vencê-lo e atingir o seu objetivo final. Com a vitória do rival, você ganhando do rival, basicamente você tem uma ressurreição, você renasce dessa experiência vivida, e aí você retorna com o Elixir para o mundo comum, de forma que você agora faz parte do Hall da Fama,
agora dos seus pokémons, de você, e você agora é um mestre pokémon. Então, com isso, você fecha todo o ciclo da jornada do herói e você volta transformado dessa experiência. Você não é mais o mesmo quando você começou lá em Pallet início, agora voltando a Pallet novamente, porque você mudou. Você agora é o mestre Pokémon, agora você tem Pokémons mais fortes, né? Você tem toda uma Pokédex mais trabalhada, né? E é legal porque em jogos a gente consegue perceber isso não só narrativamente falando, a gente também percebe isso pelas próprias mecânicas que o jogo oferece, né? Você percebe que a experiência está maior dos Pokémons, o XP, a lista de itens que foram coletadas, né? O ambiente todo explorado, inclusive abre novas portas, né? Para que você explore outros elementos, né? O caso do Mewtwo, por exemplo, né? Você ainda vai lá explorar ainda mais essa nova aventura que se apresenta, que também a gente pode fazer passos da jornada do herói aí, só que de maneira mais, vamos dizer, mais sucinta do que a gente viu aqui, né? E é interessante sempre apresentar para vocês que o Skunnish traz essa parte de gráfico de tensão, e aqui a gente percebe muito bem, claro que não sempre vai ser organizado dessa forma, tá, gente? Mas é uma forma de a gente perceber os momentos de como que a tensão vai ocorrendo e ao longo dos atos da história, né? Então você percebe que tem momentos de picos altos da história, depois tem um momento que relaxa, dá uma descansada, onde você tem um momento que, ok, enfrentou um grande desafio, agora dá uma relaxada, uma descansada, e depois volta para um pico maior ainda, né? E depois desce um pouco mais a tensão e sobe, porque na verdade as melhores histórias, gente, elas sempre seguem essas questões de cargas, que a gente chama, né? Sempre você vai ter um ponto legal pro herói, depois vai ter um ponto pior pra ele, onde ele vai ter alguma coisa que não aconteceu tão boa. Depois ele vai ter outro ponto melhor, que foi melhor que o anterior, depois vai ter um ponto pior, que vai fazer basicamente ele sofrer de alguma forma, ou ser prejudicado ao longo da sua jornada, que é pior do que o anterior também. Isso sempre de uma forma bem escalada, né? Pra chegar nesses pontos ali, e chegar no grande clímax, que é a nossa aprovação suprema, e aí vencer, e depois toda aquela queda da tensão, porque basicamente o herói já atingiu seu objetivo, então a resolução já está feita, as arestas já foram todas aparadas da história, e basicamente é o fim, né? Tá caminhando pro fim. A gente sabe quando tá caminhando pro fim uma história, né? Então a gente já sabe, tá, ok, tudo foi resolvido, né? Então agora é só o fim, e a tensão baixa, tá? E é legal que nos jogos a gente consegue perceber isso de forma da gameplay. Os desafios que a gameplay me propõe e os níveis das fases muito constroem essa ideia, né? Então, até chegar no chefão final, que vai resolver tudo, vencido o chefão final, a gente sabe que agora é créditos, game over, final e, né, basicamente comemorar, né? Basicamente, obrigado por jogar e tudo aquela coisa. Então a gente vê que dá pra fazer um paralelo bem interessante aí, mas digo pra vocês que não é regra, que sempre é assim, tá? Às vezes tem construções de níveis, de level design que vão mudar um pouquinho essa cara, essa mas a ideia de altos e baixos sempre vai existir e isso é um padrão que é interessante seguir no sentido de criar interesse, narrativamente falando também para o jogador, tá? Mas é uma regra que toda história segue isso? Não, também não, tá? Mas as histórias que mais engajam, as mais comuns, as clássicas de estrutura, elas seguem muito essa formulazinha pronta aí. Algumas questões que eu trago aí para vocês, gente, é o seguinte: a gente pode simplificar a jornada com menos passos ou não fazer alguns? Pode, no próprio Pokémon mesmo não tem recurso ao chamado, por exemplo, né? A gente pode sim simplificar. Inclusive não precisa às vezes ter o caminho de volta tão explícito, por exemplo, né? Às vezes não precisa ter. Às vezes pode dar aprovação suprema basicamente a partir para recompensa, retorno com Elixir e acabou. Né? E seguir em frente, por exemplo. A ordem pode mudar também? Sim, às vezes pode fazer um flashback, resgatar um ponto que explica o mundo comum dele, ou então ele já começa na aventura, no lugar da travessia de limiar, depois te explica o passado, por que chegou naquele ponto. Muitas vezes a história pode começar do incidente citante direto, nem trabalhar o mundo comum tão rapidamente. Isso tudo é muito variável, tá? Isso depende muito de como você vai construir. Então sim, a ordem pode ser mudada, a gente pode simplificar algumas etapas também. É necessário fazer uma fase para cada etapa? Como eu falei, a estrutura varia de acordo com o jogo, tá? Às vezes uma fase não é suficiente para trabalhar tudo, às vezes precisa até de mais, tá? Mas às vezes também a gente pode utilizar outros recursos. Às vezes não precisa fazer um mundo comum, por exemplo, com uma fase. O Born Race, por exemplo, gente, a parte de mundo comum, chamada aventura, encontro com o mentor e travessia de primeiro limiar, eu faço tudo na introdução do jogo. Quando você começa o jogo na primeira fase, você já tá na parte de testes aliados inimigos já. Porque isso eu já fiz na parte inicial, toda já, entende? Então, numa cinemática, numa historinha contada ali com diálogos. Então vai de cada um como você quer trabalhar. O level design pode ajudar contando a história?
pode, pelas fases, pelos desafios, às vezes pelo próprio cenário que vai se transformando ao longo do percurso também, você percebe que alguma transformação narrativa está acontecendo ali. Ah, você está vendo, por exemplo, o holocausto da guerra, por onde que ela passou aqui e destruiu tudo, né? E antes era um ambiente feliz, né? Por exemplo, né? Dando exemplo para vocês assim. Então pode sim haver essa contribuição também do level design. Como é que eu demonstro a evolução do herói ao longo do seu jogo? E aí é importante falar que narrativamente a gente pode contar isso, tá? Essa evolução. No próprio board eu faço isso. Eu tenho os personagens têm também, vamos dizer assim, defeitos pessoais que eles vão desenvolvendo ao longo da jornada, né? Mas há também o fator de você próprio ir avançando, né? Chegando cada vez mais próximo ao óvulo para fecundá-lo e poder depois nascer, né? Enfim, né? Então quer dizer, isso aí já basicamente já mostra um pouco dessa evolução, mas às vezes a própria mecânica já oferece isso para ti, né? Com nível, com experiência e tudo mais. O Pokémon faz isso muito bem, por exemplo, né? Tudo precisa ser em forma de texto cinemática também? Não. Às vezes o próprio level design dá conta de tudo isso. Você não precisa se utilizar desse tipo de recurso, né? Tem jogos, por exemplo, como Limbo. Limbo faz muito bem isso sem usando só a própria fase para contar isso, né? Então não é uma regra que você tenha que usar esse tipo de recurso ou abusar desse tipo de recursos mais do cinema, vamos dizer assim, né? Nos jogos podem se utilizar de recursos deles mesmos e até de uma narrativa mais emergente para contar essa história. É o caso, até cito aqui um pouco do Castle of Illusions, né, que você vai avançando cada fase e você sabe que você está buscando a Minnie para salvar, e quanto mais você vai avançando o castelo e chegando mais longe, você vai sabendo que você está mais perto de salvá-la, né, e juntando aqueles cristais para formar o arco-íris e chegar até a bruxa lá que a raptou, né. Então você sabe que pela construção do level design, você cada vez mais está perto do objetivo final daquilo que você está buscando, né? No caso do nosso herói Mickey. Certo, galera? Espero que tenha conhecido um pouco desse princípio, né, da jornada do herói. E na verdade vem vários outros assuntos também que a gente pode tratar em termos de arquétipos também. Vai ser para outro vídeo. Aguardo vocês para participar aqui. Deixa nos comentários se você já conhecia a jornada do herói, se já usou em algum projeto seu. É muito legal para gente trocar uma ideia e saber como é que é a aplicação, o que você já fez, o que não fez referente a isso. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!